Uma coleção de romances históricos, água com açúcar, é o tema do nosso vídeo de hoje. Oi, gente! Então, depois de umas férias, né, a gente tirou férias por conta própria, a gente resolveu voltar e eu resolvi trazer pra vocês uma resenha de uns livros que eu comprei na Black Friday do ano passado. Eu nunca tinha lido nenhum livro dessa autora. Algumas pessoas já tinham me recomendado, falado, leia, porque é muito bom e tudo. Só que eu nunca tinha tido a oportunidade de ler. Então eles estavam com um preço imperdível. Eu comprei os 9 livros da coleção. Eu paguei R$79,90, eu acho, foi muito barato. Os livros são da coleção Os Bridgertons, da Julia Quinn. Pra quem nunca ouviu falar de Julia Quinn, a Julia Quinn ela é uma escritora formada por Harvard e ela só escreve romances. Não sei se ela só escreve romances históricos, mas todos os livros que eu conheço dela são romances históricos. E os romances dela já entraram na lista dos mais vendidos do The New York Times, já foram produzidos para 26 idiomas. Thanks. Anyway, good morning and thank you all for coming today. Bom, então eu vou falar um pouquinho de todos esses livros aqui. Primeiro eu vou começar com os nomes deles. São 9 livros nessa coleção dos Bridgertons: O Duque e Eu, O Visconde que Me Amava, Um Perfeito Cavalheiro, Os Segredos de Colin Bridgerton, Para Sir Philip com Amor, O Conde Enfeitiçado, Um Beijo Inesquecível, A Caminho do Altar e Viveram Felizes para Sempre. A primeira coisa a falar desses livros é que eles são super previsíveis. Você não precisa ser um gênio para saber que a mocinha vai ficar com o mocinho no final. Na sinopse te conta com quem que a pessoa vai ficar, entendeu? Então não é um mistério, não vai acontecer nada, spoiler, todos acabam juntos no final. Só que a gente percebe que o livro não é só sobre o final, o livro é mais pelo que acontece no meio dele do que por no final. E eu achei que eu não tava dando muita coisa por esses livros não. Gente, mas eles são assim, inacreditáveis, hilários, eles são muito engraçados. Não é um livro que vai te acrescentar tantas coisas, assim, ele não tem uma lição de moral. Eles só são livros muito fofos, são muito gostosos de ler. Eu adorei ler eles, eu já comprei vários livros da Julia Quinn depois que eu li essa coleção. Comprei o Smith e eu já ganhei alguns outros depois também, que eu ainda não tive a oportunidade de ler. Eu quero contar muito rápido, porque esse aqui não vai ser só bem uma resenha, vai ser um vídeo mais de um resumo dos livros, pra vocês verem como que é a história. Já contei que todos terminam juntos no final, sempre, né? Então, ó. Primeiro, a família Bridgerton. Ele é uma família que é uma viúva de um visconde e ela teve 8 filhos. E cada filho, pra facilitar a vida dela, ela colocou o nome de cada filho com a letra correspondente do alfabeto. Então o primeiro filho começa com A, o segundo começa com B e assim por diante. Então nós temos o Anthony, o Benedict, o Colin, a Daphne, a Heloise, a Francesca, A, B, C, D, E, Heloise, Francesca, o Gregory e a Hyacinth. Isso. Gente, a pessoa não sabe nem a ordem do alfabeto e faz letras. Então eu vou contar um pouquinho. Os livros não estão nessa ordem alfabética, tá? Das pessoas. Então, o primeiro livro é o livro da Daphne. A Daphne, ela é muito inteligente e ela não se acha bonita. Super clichê, né, gente? A mocinha é bonita, mas ela não se acha bonita. E ela se apaixona com um duque. E esse duque tem um segredo. O que você acha? Qual que é o segredo dele? Que ele matou alguém, que ele fugiu, que ele tem um filho por fora. Não, gente, o segredo dele é que o homem é gago. E ele vê isso como uma vergonha, e ele não quer ter filhos pra acabar com a linhagem dele, porque ele quer se vingar do pai dele, porque o pai dele só fazia bullying com ele. No final eles acabam juntos. O segundo livro, O Visconde que Me Amava, é um dos que eu mais gosto, é o do Anthony. O Anthony, ele vai herdar o título. Por quê? O Visconde, pai, teve os filhos, só que só o primeiro filho homem, o primogênito homem, que leva o título. Os outros não têm título nenhum. Então ele também, o Anthony, ele vai ser o Visconde de Bridgerton. E ele decide que ele não quer casar, ele era um solteiro convicto, assim, então um belo dia ele decide que ele quer casar. E ele pergunta qual que é a mulher mais bonita da temporada, e era uma tal de Edwina, não sei como é que fala o nome. Aí a Edwina é linda, maravilhosa e tal, só que ele não gosta dela, sabe? Não é que ele não gosta dela, ela é boazinha e tal, mas ele não sente nada com ela. Então ele se apaixona com a Kate, que é a irmã feinha dela. Eles terminam juntos.
Depois nós temos Um Perfeito Cavalheiro. Esse aqui foi o que eu achei mais sem sal de todos. Esse aqui, na verdade, ele é como se fosse uma releitura da Cinderela. A Sophie, ela é filha de um conde, só que ela é uma filha bastarda do conde. E ela é maltratada, o pai dela morre e ela é maltratada pela madrasta e pelas irmãs. Pelas irmãs não, por uma irmã, outra irmã dela é boazinha. E ela se apaixona com o Benedict. Só que vocês têm que lembrar que o Benedict é de uma família boa, então ele não pode casar com a Sophie. Só que no final eles terminam juntos. Depois nós temos Os Segredos de Colin Bridgerton. O Colin, ele é o irmão mais aventureiro, então ele sempre fica viajando, ele não quer nada com a dureza não, entendeu? E ele se apaixona com a Penélope, que a Penélope era considerada, em todos os outros livros, a Penélope é considerada, tipo, o patinho feio. Todo mundo, ninguém quer casar com ela porque eles acham ela feinha e tal, ninguém presta atenção nela. Então, no final, um belo de um dia, ela fica bonita. Depois que a mãe dela desistiu de casar ela, entendeu? Porque ela já era uma solteirona, mas ela desistiu de casar ela, ela começou a se cuidar e ela mesma escolheu os vestidos dela, então ela ficou bonita. Olha pra você ver o machismo, né? Todo mundo só presta atenção na beleza dela. Entretanto, ela é muito inteligente e todo mundo começa a prestar atenção nela e ela chama a atenção do Colin. Só que a Penélope tem um segredo que é muito legal. Eles terminam juntos. Depois nós temos Para Sir Philip com Amor. Gente, esse aqui é o mais engraçado de todos. É o da Heloise. A Heloise, ela é uma jovem e ela também é muito amiga da Penélope, que aparece nesse livro. Na verdade, a Penélope aparece em todos os livros. Mas elas são muito amigas. E as duas estão ficando pra titia, porque elas já estão numa idade que elas não são consideradas mais mulheres casáveis. Acho que elas têm 27 ou 28 anos, assim. Mas naquela época, elas já tinham ficado pra titia. Então a Heloise, ela gosta de escrever cartas. E um dia uma prima distante dela morre e ela escreve uma carta pro viúvo. E desde então eles começam a trocar correspondências. E um belo dia ela foge pra casa desse homem, sozinha. Isso ia acabar com a reputação dela. E ela conhece ele, mas eles não se dão muito bem. Ela acha ele assim... Ela fala muito e ele é muito caladão. Ela é engraçada e ele é sério. Então eles não se dão muito bem. Mas no final eles se apaixonam. E ele tem 2 filhos. E os filhos dele são... Como eu digo? Anjos. Os filhos dele são anjos abençoados. Que fazem... Nossa, escarcelam a vida dela, coitada. Eles jogam um balde de farinha na cabeça dela. Eles fazem um monte de coisa. É muito engraçado. E eles se apaixonam e eles terminam juntos. Depois a gente tem o Conde Enfeitiçado. O Conde Enfeitiçado é o da Francesca. Isso aqui pra mim é o mais triste. A Francesca é a que menos aparece nos outros livros. E é uma das que eu mais gostei, assim, também. Porque a Francesca era meio séria, mais na dela e tudo. E a Francesca casou muito nova. E ela casou com... Com quem que ela casou, gente? Ela casou e ela ficou viúva. Com pouquíssimo tempo de casado. E ela era apaixonada por ele. Pelo marido dela, então ela ficou muito triste quando ela enviuvou e tudo. E ela não mora na Inglaterra, que é diferente dos outros. Ela mora na Escócia. Acho que é na Escócia, isso. Ela mora na Escócia. E o primo do marido dela, depois que o marido dela morre, o primo dele sempre foi apaixonado por ela, mas aí depois eles começam a ter um caso, assim. E eles ficam lutando contra isso, porque eles acham errado, porque ela era casada com o primo dele, e tal, e eles terminam juntos. Depois a gente tem Um Beijo Inesquecível. Um Beijo Inesquecível é da Hyacinth, eu não sei se é assim que fala o nome dela. Hyacinth, na verdade, é uma flor, que é aquela flor jacinto, que eu nunca vi na minha vida. Mas deve ser uma flor bonita, né, pra mãe ter colocado o nome na filha, esse nome maravilhoso. E a Hyacinth, ela é a caçula. E ela é a mais bagunceira de todas, a mais faladeira, ela fala muito, ela não se comporta bem. E ela casa com um cara, deixa eu lembrar da história dela que eu já esqueci. Ela conhece um cara que ele é neto de uma mulher importante lá e ele tem fama de libertino. Mas ela fica resistindo a esse cara e no final eles descobrem um diário que é da avó dele, que é italiana, da avó do Garrett. E esse diário tem as instruções pra eles acharem umas joias que são perdidas. E o Garrett não é uma pessoa rica, sabe? Então ele é diferente dos outros, porque ele não é tão rico assim. Aí essas joias vão ajudar bastante eles, porque o pai do Garrett gastava muito dinheiro, e ele gastou praticamente todo o dinheiro da família e tal. E o pai do Garrett não gostava do Garrett. Então ele não sabia muito bem, porque ele cismava que o Garrett era bastardo, não era filho dele. Eu acho que ele realmente não era filho dele, mas eu não lembro se fala isso no livro.
ótima memória, gente. E eles terminam juntos. Depois tem o A Caminho do Altar. A Caminho do Altar é o do Gregory, que dos homens ele é o caçula. E ele é muito sem juízo também, tipo o Colin. E ele se apaixona por uma garota e ele acha que ele tá apaixonado por ela, que é a Hermione. Gente, Hermione. Só que ele acha que ele tá apaixonado por ela, mas a Hermione gosta de outro cara. Então, e ele faz um plano com a melhor amiga da Hermione, que é a Lucinda, pra conquistar a Hermione. Só que no meio desse plano, ele para de gostar da Hermione e ele se apaixona pela Lucinda. E os dois terminam juntos. E eles têm uma penca de filhos. Eles têm muitos filhos. Não sei se são 8, sei que eles são os que mais têm filhos. E no 9º livro, E Viveram Felizes para Sempre, não é uma história, mas são pequenos contos. É como se fossem os epílogos dos livros. Porque cada livro, não é que ele deixou uma coisa assim, sem ser amarrada, mas cada livro ele poderia ter uma continuação e nesses contos eles falam algumas coisas. Por exemplo, esse do Colin. Do Colin não, gente. Esse do Gregory. Eles falam, no epílogo ele fala o nome dos filhos, de todos os filhos deles. E em alguns eles falam se a Hyacinth achou as joias ou não. E eles vão contando o que aconteceu em todos. O que aconteceu alguns anos depois. Então ele é bem legal. Eu gostei muito dessa série. Recomendo ela bastante, tá, gente? Quem quiser uma leitura descontraída. É uma coisa muito engraçada. E o senso de humor da Julia Quinn é sensacional. É muito engraçado. Eu dava altas gargalhadas, assim. Então, assim, eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo. Se tiver ficado, me perdoe. Então é isso. Espero que vocês gostem. Deixe aqui o seu curtir. Recomende para os seus amigos, compartilhe no Facebook. Siga a gente em todas as redes sociais. Tchauzinho!